do Senhor, meus irmãos. Amém. Como está gostoso este lugar. Glória a Deus. As nossas reuniões de terça-feira, de quinta, de domingo estão uma bênção. Mas a terça-feira especialmente Deus tem se manifestado aqui de uma forma gloriosa em nosso meio. Muito bom ver os irmãos aqui, mais uma vez, na casa de Deus, para nós aprendermos juntos a palavra do Senhor nesta noite. Deus é este mesmo que foi cantado. É um Deus que abre caminho no meio do mar. É Deus que abre porta onde nós não enxergamos uma. Ele tem todo o poder. Amém? Abra a Bíblia Sagrada por bondade. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4. Nós queremos trazer uma palavra de reflexão nesta noite. Eu tenho certeza que toda a palavra de Deus ela é proveitosa. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 4, que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Você pode tomar o seu assento, por bondade. Nós queremos meditar nestes minutos que nos restam a respeito deste texto, a respeito da tentação de Jesus. E eu gostaria de colocar como tema nesta mensagem: como obter vitória sobre a tentação. Meus irmãos, lendo este texto, nós podemos ver que nós temos um adversário, nós temos um inimigo. Ele não é de pele e osso, mas é espiritual. Ele é real, porque a Bíblia nos ensina que ele é um anjo caído. Ele é um anjo caído. Paulo, ele deixa claro em Efésios, no capítulo 6 e no versículo 12, que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta é real. A nossa luta não é contra um ser lendário, contra um ser mítico, mas é contra um ser real. E que faz tudo para poder nos destruir, para poder nos derrubar. E é por esta razão que nós precisamos conhecer algumas estratégias que ele usa, para nós podermos triunfar, quando ele vier com suas propostas,
com suas tentações para nos atingir. Nós precisamos vencê-lo e por isso precisamos conhecê-lo. Este adversário, Jesus, ele nos fala que ele é como ladrão, que vem senão para roubar, matar e destruir. Este é o seu papel. Paulo também, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, ele diz que como um caçador meticuloso, que prepara bem as suas armadilhas, ele coloca as suas astutas ciladas diante do nosso caminho, à nossa frente, ou seja, ele sabe por onde nós passamos, ele sabe aonde nós vamos, e ele sabe a nossa rotina muitas vezes. E ele coloca as suas astutas ciladas, camufladas à nossa frente, para ver se pega-nos de surpresa. E se nós não estivermos atentos, nós podemos sucumbir. No verso 3 deste texto que nós lemos, Mateus apresenta Satanás como o tentador, aquele que ataca, aquele que procura induzir ao erro, aquele que procura utilizar artimanhas para nos testar a fim de nos derrubar. Esse é o nosso inimigo. Ele é o mestre da tentação. E por isso nós precisamos entender a metodologia que ele usa para tentar ser bem-sucedido nos seus ataques. Agora, antes de nós entendermos isto, nós precisamos comentar algumas questões bastante verdadeiras. Em primeiro lugar, a tentação, ela é inevitável. Queira você ou não, ela vai se apresentar diante da tua vida uma hora ou outra. E o pior é que ela não vai mandar um recado, ela não vai marcar um horário, ela simplesmente vai chegar. E é por isso que Jesus, ele diz para nós vigiarmos, para nós não cairmos em tentação. Ou seja, ela vem, ela vai vir. E é por isso que nós precisamos estar então arraigados com Cristo, para nós vencermos. Ser tentado não é cometer pecado. Pecado é ceder à tentação. Por isso que tem aquele hino da harpa que diz: tentado não cedas, ceder é pecar. É igual aquela ilustração de um passarinho que pousa, ou que vem pousar na nossa cabeça. Se nós enxotarmos, ele sai dali. Agora, se nós deixarmos ele pousar, ele pode fazer um ninho. E aí fica difícil de tirar. É a mesma coisa que acontece quando Satanás lança um pensamento maligno sobre a nossa vida. Se nós repreendermos aquele pensamento, nós vencemos, nós ganhamos a batalha. Agora, se nós permitirmos que aquele pensamento fique trabalhando na nossa mente, é muito provável que nós estaremos cedendo à tentação. Em segundo lugar, não existe blindagem contra a tentação. Tempo de fé, dom, cargo, posição. Nada disso, meus irmãos, vai nos isentar de sermos tentados. Jesus estava cheio da plenitude do Espírito Santo, em oração, em jejum, e ainda assim foi tentado. A diferença é que se nós estivermos cheios de Deus na nossa vida, nós vamos conseguir vencê-la. Aí está a diferença. Terceiro ponto. A tentação é diferente da provação. Deus não nos tenta. Tiago escreve dizendo que Deus não tenta a ninguém e não pode ser tentado pelo mal. É Satanás quem nos tenta. Deus, ele nos prova. E Deus nos prova para nos edificar. Agora, Satanás nos tenta para nos destruir. A prova, ela nos leva mais para perto de Deus
nos leva para cima, enquanto a tentação procura nos empurrar para baixo. A tentação não é de Deus, a tentação é coisa de Satanás. Dessa maneira, meus irmãos, no verso 1, nós lemos que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus havia saído de um batismo, aonde o Espírito Santo, em formato de uma pomba, havia descido sobre ele. E não há nenhum tempo, não há nenhum intervalo, não há nenhum momento de transição entre um evento e outro. Ele sai do batismo, da aprovação de Deus, e vai para o deserto para ser tentado por Satanás. Marcos, ele usa um termo mais forte, dizendo que o Espírito o impeliu para o deserto, no sentido de que o Espírito o empurrou, o forçou para o deserto, não porque Cristo estava relutante em ir, mas sim na urgência do ministério que Cristo tinha para desenvolver aqui na terra. Lucas escreve que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto. E por que isso é importante nós sabermos? Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela é conduzida por Ele, ela não se governa, mas ela é dirigida pelo próprio Deus. Se Deus diz vai, Ele vai. Se Deus diz fica, Ele fica. Se Deus diz faz, Ele faz, porque Ele está ali para cumprir aquilo que Deus quer na sua vida. Mesmo quando for para ser em situações difíceis. Mas ele se submete e obedece à vontade de Deus, porque sabe que se é Deus que está mandando, Deus se responsabiliza por ele. Aleluia. Agora o deserto também nos fala de prova, de provação. Deserto nos fala de um lugar árido, um lugar onde muitas vezes nós estamos sozinhos, cercados de circunstâncias adversas. E é justamente e muitas vezes em meio às provas da vida que nós somos tentados pelo diabo. Jesus havia sido conduzido ao deserto. E lá ele ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Em um território inóspito, cercado de feras, envolto em solidão. Era um momento perfeito para Satanás procurar atingir Cristo. Cristo, após 40 dias, estava fragilizado, estava desgastado, estava cansado, porque Cristo, Ele era Deus, mas neste momento da provação, Ele estava sendo provado como homem, para mais tarde, o escritor aos Hebreus dizer que em tudo Ele foi tentado, mas sem pecado. Sem pecado. E nisto, Satanás procura atingir muitas vezes os pontos fracos, mas também ele procura atingir os pontos fortes que nós temos. Se você parar um pouquinho e analisar, Abraão foi tentado. E cada pessoa tem um ponto vulnerável na sua vida. E muitas vezes, nós somos tentados justamente ali. Se você olhar para a vida de Abraão, num determinado momento, ele usou de uma mentira para se proteger. Ele foi tentado nessa área e sucumbiu. Ele deixou por um momento de confiar na proteção de Deus para usar de uma mentira para se proteger e proteger a sua esposa. Se você olhar para Sansão, para a vida dele, ele tinha uma queda. A sua queda era por mulheres. Se você olhar para a vida de Davi, em algum momento da sua vida, ele se deixou levar pela soberba, quando numerou o povo de Israel, quando foi buscar a soma, para ver o potencial do seu exército. Se você for ver Judas Iscariotes, ele tinha um ponto fraco. Se você for ver Ananias e Safira,
também tinham um ponto fraco, e o ponto fraco deles era a avareza. Era o apego demasiado ao dinheiro. Eles prometiam uma quantia e davam outra. Eles estavam pensando que aquilo que havia sido prometido e vendido, ao final das contas, havia rendido um tanto muito considerável, e eles não quiseram entregar toda a quantia que eles tinham prometido ou colocado no seu coração. Foram tentados nisso. Se você olhar para Pedro, Pedro também foi tentado. E muitas vezes nós somos tentados em pontos fracos e muitas vezes em pontos fortes também. E geralmente nós cuidamos mais e tentamos proteger mais aquilo que nós achamos que é mais vulnerável na nossa vida. E nos esquecemos muitas vezes dos pontos fortes que podem nos derrubar também. Qual seria o de Pedro então? Ponto fraco, quem sabe o seu temperamento explosivo. E o seu ponto forte? A sua presunção. A ponto de dizer assim, não, pode todo mundo te deixar, mas eu não vou te deixar. Ele foi tentado ali e ele caiu ali também. Agora, olhando para tudo isto e a tentação de Jesus, nós podemos ver que ele, pelo menos 3 estratégias Satanás utilizou para tentar a Cristo. Eu não sei se pelo tempo nós vamos conseguir falar a respeito de todas, mas pelo menos de uma eu creio que nós conseguiremos falar a respeito. Nós olhamos ali no verso 3 que o diabo, ele apelando para as circunstâncias difíceis do ponto físico que Cristo estava vivendo, ele chega com a arma da dúvida para tentar a Cristo. Mateus escreve dizendo que chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. O diabo não é onisciente, mas ele é um excelente observador. Ele conhece a nossa situação muitas vezes. Ele é um excelente observador. Quando ele se apresenta a Deus no livro de Jó, o Senhor pergunta, de onde vens? E ele diz, de rodear a terra e de passear por ela. Aí Deus pergunta, observaste o meu servo Jó? Ele deixa uma resposta implícita ali, ele não diz sim, mas ele diz assim, mas também, tu cercaste ele de bens. Será que Satanás conhecia ou não conhecia Jó? É claro que conhecia. Ele nos conhece, ele é um excelente observador e ele é um excelente, podemos dizer assim, psicólogo. Só de olhar para nós, muitas vezes ele consegue entender o momento difícil que nós estamos atravessando e é ali que muitas vezes ele procura se aproveitar da nossa situação. Foi assim com Jesus. Jesus estava com fome. Após 40 dias ele teve fome. E o que é que o diabo tenta utilizar então? A dúvida. E ele por 2 vezes usa a mesma estratégia. Ele diz assim, ó, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, ele coloca uma condicionante. Ele não diz assim, tu és o Filho de Deus, então transforma estas pedras em pães. Não, ele diz assim, se tu és o Filho de Deus, então transforma estas pedras em pães. Não parece a mesma arma que ele usa para tentar derrubar Eva? Como é que foi que Deus disse? O que é que Deus disse que vocês vão morrer se comer desse fruto? Capaz, na verdade Deus não quer que vocês tenham conhecimento entre o bem e o mal. Satanás procura colocar em dúvida aquilo que Deus é ou aquilo que Deus diz a nosso respeito. E quantas pessoas hoje, meus irmãos, se deixam levar por aquilo que Satanás sussurra aos seus ouvidos. Muitas vezes, ele nos traz e nos faz entender que
Se nós somos filhos de Deus, não tem motivo para nós sofrermos. Se nós somos dizimistas, não tem o porquê estar desempregado. Se nós somos fiéis a Deus nisto, não tem porquê passar por escassez. Se nós somos filhos de Deus, não há porquê nós sermos acometidos por enfermidades. Não foi isso que ele colocou diante da mulher de Jó e ela sucumbiu a isso? Qual que era a teologia da mulher de Jó? Deus não merece ser adorado em meio ao sofrimento. Porque se Deus fosse realmente o seu pai, Ele não permitiria você passar por isso. Se Deus fosse bom, Ele não permitiria que um acidente levasse o teu filho, que uma doença levasse o teu filho. E eu muito me comovi com a morte do filho da cantora Êxila, Mateus, tinha 16 a 17 anos. Uma serva de Deus fazendo a obra de Deus, cantando. E mesmo assim, seu filho morreu, seu filho faleceu, seu filho foi levado por uma enfermidade. E aí nestes momentos, Satanás vem e diz assim, mas será que vale a pena servir a Deus? Será que vale a pena ser fiel a Deus? Ele procura colocar em dúvida a bondade e a providência de Deus. Será que vale a pena você se esforçar, estar todos os dias na casa de Deus, pregar dizendo que Jesus salva e os teus filhos estão sendo perdidos pelas drogas, pelos vícios, pelo álcool, por tantas outras coisas? Será que vale a pena? Mas eu quero dizer para você que vale a pena sim, meus irmãos. Vale a pena sim. Vale a pena sim. Nós não podemos questionar a nossa filiação. Nós somos filhos de Deus. Independente das circunstâncias que nós estamos vivendo, nós precisamos entender que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de tudo. Eu estava conversando com o auxiliar Nelson, antes de começar a reunião. Estava me contando algumas coisas que aconteceram. E nós chegamos a uma conclusão. A respeito daquilo que Paulo comenta, ele diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo não diz que somente as coisas boas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. São todas as coisas. São todas as coisas. Independente se são boas ou se são ruins, todas elas contribuem para o nosso bem, porque Deus pode transformá-las e usá-las em nosso favor para nos abençoar, para nos dar uma grande vitória, para mostrar para nós que nós servimos um Deus que tem o controle de tudo na palma das suas mãos. Nós não podemos ceder aos sussurros do diabo. Nós temos que ter convicção de quem é o nosso Pai e de quem nós somos filhos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos do Senhor. E Ele nos amou, Ele tem um plano glorioso conosco. E todas as coisas Ele fará contribuir para o nosso bem, para o nosso melhor. E no caso do Nelson, se confirmou isso que o apóstolo escreve. Não é, Nelson? Estava contando ali uma bênção que recebeu ali, vai ser glorioso. Todas as coisas, meus irmãos, contribuem para o nosso bem. Mas se nós formos olhando um pouco mais à frente, Satanás, ele transporta Jesus ao pináculo do templo. E ele diz a Cristo, lança-te daqui para baixo.
porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem, e o teu pé não tropeçará em pedra alguma. E isso, meus irmãos, para nós acelerarmos um pouquinho, Satanás, ele é mestre também em enganar as pessoas e fazê-las apelar pela presunção. Ele estava disfarçadamente fazendo com que Cristo entrasse em contradição e tentasse a Deus. E muitas vezes, meus irmãos, na igreja nós temos pessoas brincando de ser crente, tentando a Deus, vivendo uma vida de pecado, vivendo uma vida na prática do erro, vivendo uma vida com o pé dentro da igreja, com o pé fora da igreja. E não é isto que Deus quer para nós. Muitas vezes há aquele pensamento de que não, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, por causa disso, eu posso pecar hoje, me arrepender logo depois. Pecar amanhã e me arrepender logo depois. E não é assim. Isso é tentar a Deus. Você não pode confiar, porque você dessa maneira está pecando deliberadamente. O sangue de Jesus é poderoso sim, para nos perdoar de todos os pecados, mas não nos dá o direito de nós tentarmos a Deus, e de dizer que um pouquinho não tem problema, mas um pouquinho de fermento, a palavra diz que leveda toda a massa. E por um pouquinho nós podemos às vezes perder a nossa salvação. Deus, ele comenta a respeito do povo do Antigo Testamento, que eles tentaram tanto a Deus, provocaram tanto a Deus com as suas práticas, que eles não entraram na terra prometida. Há um grande perigo, meus irmãos, e muitas pessoas às vezes, elas comentam assim, não, eu preciso resolver uma coisinha ali, eu preciso resolver uma disputa ali, eu vou pedir 5 minutos de carência para Jesus, para lá resolver, depois eu peço perdão e fica tudo bem. Não, meus irmãos, não é assim. Não podemos tentar a Deus, porque nestes 5 minutinhos, alguma coisa grave pode acontecer. E aí por uma fraqueza nossa, por um desleixo nosso, nós podemos perder a nossa salvação. Encerrando, resumindo aqui, uma outra arma que ele usa é a ambição, e neste caso, a arma da idolatria, quando ele fala no verso de número 8, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E quantas pessoas que hoje fazem de tudo, qualquer coisa, quebram a ética, passam por cima da moral, ignoram princípios bíblicos, para alcançar aquilo que o seu coração deseja. Fazem qualquer coisa para conseguir riqueza, para conseguir fama, para conseguir status. Há pouco tempo atrás eu estava ouvindo um testemunho de uma mulher famosa, que ela fez de tudo que você pode imaginar para alcançar isto. Ela fez dezenas de cirurgias plásticas, não sei quantas horas de academia, tomou injeções para desenvolver partes do seu corpo, se prostituiu,
Tudo isso para alcançar riqueza, fama e sucesso. Só que tudo isso quase a levou à morte. Há um preço muito caro, meus irmãos. Satanás, ele sempre oferece alguma coisa, mas ele quer algo em troca. Ele quer o lugar de Deus na nossa vida. E não é pecado de forma alguma você ser rico, você conquistar, você ser abençoado, não é pecado, não é errado. Mas muitas vezes a diferença está na forma como você busca isto. Você não pode de forma alguma substituir o lugar de Deus na tua vida e colocar outra coisa ali no lugar dele. O único digno de ser adorado é o nosso Senhor Jesus Cristo. Só a Ele nós devemos adorar, só a Ele nós devemos cultuar, só Ele merece a nossa adoração. Aleluia. Também não vou entrar em detalhes por conta do tempo, mas o que dizer de Elvis Presley? O que dizer deste cantor famoso que trocou uma eternidade gloriosa por algo passageiro, fama, sucesso, poder, e acabou de forma prematura, de forma precoce, entregue às drogas, de uma forma lastimável, porque sempre há um preço. Quando nós abandonamos a Cristo, quando nós deixamos a Deus, sempre há um preço a pagar. Sempre há um preço a pagar. Agora, como é que Cristo, ele venceu a tentação? Em primeiro lugar, através da oração. Através da busca pela presença de Deus. Não há como vencer a tentação sem uma vida de comunhão e de intimidade com Deus. Paulo, falando a respeito disso, ele cita em Efésios, capítulo 6 e 18, que nós devemos orar em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo, ele enfatiza que a oração deve ser em todo o tempo. Em todo o tempo, meus irmãos. Porque a tentação, como nós comentamos no início, ela não vai avisar quando ela vai chegar. E quando ela chegar, você precisa estar preparado para vencer. A oração é a nossa fonte de poder que foi cantado nesta oportunidade. E a oração nos faz vencer, a oração nos prepara, a oração nos capacita a vencermos. Precisa ser intensa, precisa ser perseverante e precisa ser com vigilância. A segunda estratégia ou arma que Cristo usou foi o jejum. O jejum nos aproxima de Deus. O jejum é fome por Deus e pela sua presença. O jejum é uma forma de nós nos desligarmos aqui da terra e nos conectarmos com o céu. E uma vida de jejum é uma vida que nos leva a ter vitória sobre a tentação. E em último lugar, a palavra de Deus. Se você olhar, em todas as vezes Jesus, ele diz, está escrito, está escrito, está escrito. Meus irmãos, nós precisamos conhecer profundamente a palavra. Efésios, Paulo escrevendo a Efésios, diz que a nossa arma é uma espada, é a espada do Espírito, é a palavra de Deus. E infelizmente, meus irmãos, nós estamos deixando de lado a palavra de Deus. Se você for analisar, nunca se viu uma época onde nós temos tanto acesso à palavra de Deus, há inúmeras bíblias de estudo. Nós temos a Bíblia do homem, a Bíblia da mulher, a Bíblia do pregador pentecostal, a Bíblia da mulher do círculo de oração, a Bíblia do adolescente, do jovem, do ancião.
Só que também nunca se viu um tempo onde as pessoas conhecem tão pouco de Bíblia. Há uma negligência em estudar e meditar na palavra. Muitas vezes essas Bíblias, eu inclusive tenho algumas Bíblias de estudo, mas muitas vezes essas Bíblias estão lá empoeiradas na prateleira, não são pegas, não são lidas, não são estudadas. E nós estamos sendo destruídos, como o profeta escreve, por falta de conhecimento. Quando a tentação vier contra nós, não vai ter tempo de abrir a Bíblia e procurar aonde está escrito. A Bíblia, a palavra de Deus, ela precisa estar no nosso coração, enraizada. Não dá tempo para se preparar quando ela chegar. Por isso ela precisa estar no nosso coração. Amém? Se coloque de pé por bondade, eu não vou mais à frente. Não quero passar do horário. Mas nisto tudo nós podemos aprender pelo menos duas verdades gloriosas. Em primeiro lugar, a tentação nunca será maior do que possamos suportar. Há uma garantia de que nós não seremos tentados acima das nossas forças, acima do que nós possamos suportar. E também, uma segunda verdade, Deus sempre providenciará graça suficiente para triunfarmos sobre as tentações que vêm ao nosso encontro. O escritor aos Hebreus, ele diz: porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Esse é o Cristo que eu e você servimos. Esse é o Cristo vencedor. Esse é o Cristo que foi tentado, mas não cedeu e venceu. E é por isso que no momento em que a tentação se apresentar contra a nossa vida, Ele é quem se compadece por nós. Ele pode nos ajudar. Ele pode nos derramar da sua graça. Para Paulo, ele diz que a sua graça era suficiente, porque o poder dele se aperfeiçoava na nossa fraqueza. A graça de Deus sempre será maior do que as tentações que vierem ao nosso encontro. Nós podemos ter esta garantia de que Cristo é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, na hora em que as circunstâncias forem difíceis para nós vencermos. Amém? Eu quero orar nesta noite e pedir a Deus para que Deus venha fortalecer a nossa vida. Muitas vezes nós estamos sucumbindo em meio a tantas coisas que estão à nossa frente ou que vêm ao nosso encontro, mas nós entendemos pela palavra do Senhor que nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Amém? Vamos orar nesta noite. Senhor Deus e Pai, nós apresentamos, ó Deus, a Tua palavra, Senhor, e nós queremos Te pedir, Espírito Santo de Deus, que a Tua graça, Senhor, venha ao nosso encontro nesta noite, Senhor. Deus, nós precisamos da Tua ajuda, nós precisamos da Tua graça, nós precisamos do Teu Espírito Santo. Nós precisamos desenvolver uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de consagração a Ti, Senhor, uma vida de leitura de palavra e de meditação, Senhor. Nós não podemos, ó Pai, permitirmos ser derrotados pelas tentações de Satanás, porque o Senhor tem prazer em nos ajudar, em nos sustentar com a sua destra. Pai, aqui nós estamos diante, Senhor, de Ti, Pai, pedindo a Tua misericórdia. Nós entendemos, ó Pai, que nem sempre é fácil, mas o Teu poder, Senhor,
Ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E contigo ao nosso lado nós somos mais do que vencedores. Venha, ó Espírito Santo, ajudar-nos a vencer e a triunfar sobre as tentações, sobre os embates que vêm ao nosso encontro. Fortalece os teus filhos, ó Pai, com graça, com força, com vigor, para que nós possamos, ó Deus, vencer e sermos abençoados pelas tuas mãos. Pai, é a nossa oração nesta noite, no nome santo de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém, Senhor, e amém. Glórias a Deus, glórias a Deus.